Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que ontem foi compartilhada com os jovens. Você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir em Mateus 7, por gentileza. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É Jesus dizendo: quem ouve as minhas palavras e pratica as minhas palavras é como um homem que construiu a casa sobre a rocha. No versículo 26 ele diz: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Quantos aqui conhecem essa palavra? Não tem problema, se você não conhece, você vai conhecer ela hoje. Jesus havia liberado muitas palavras, estava liberando muitas palavras no Sermão da Montanha. Cada palavra que Jesus liberava, havia um confronto santo. Eu imagino as pessoas ali reunidas e Jesus falando, e falando, e falando. E quando ele fala muitas coisas, dizendo como a gente tem que andar, como a gente tem que se comportar, como a gente tem que viver. Quando ele vai falar muitas coisas, de repente ele chega aqui agora e ele fala sobre um homem insensato e sobre um homem sensato. E ele vai dizer o seguinte: sabe tudo isso que eu falei? Tudo isso que eu estou falando, porque no Sermão da Montanha Jesus estava indo tão profundo, de uma forma simples, mas tão profunda, em tudo que Deus Pai sempre diz desde o começo. Nada se contradizendo. Tudo demonstrando como tem que ser um estilo de vida de uma pessoa que verdadeiramente se entrega ao Senhor. Ele ministrou sem nenhuma contradição, pastor Fabiano. Aí eu imagino as pessoas ouvindo ele e diz: olha, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. A primeira coisa, se nós queremos honrar um ambiente onde Jesus está, é ouvir o que ele quer dizer. É ouvir o que ele está falando. Pastora, nós estamos aqui, tem tanta presença, e nós estamos sentindo tanta presença do Senhor, e eu estou sendo confrontado pela presença, e agora como eu vou honrá-lo? Ouvindo o que ele quer dizer. E não ouvindo de qualquer forma, mas prestando atenção no que ele está querendo comunicar. Porque quando eu presto atenção no que o Cristo está comunicando, isso vem ao meu coração. Por isso ele já começou dizendo: ei, você quer honrar ele nessa noite? Dá o seu coração.
Dá o seu coração para ouvir, dá o seu coração para entender. Dá o seu coração de verdade. Talvez está sentado aí na cadeira e com tantas lutas interiores, que está com o ouvido aqui, o ouvido que Jesus quer dizer, mas o outro ouvido ainda ouvindo as lutas. E Jesus está dizendo: ei, agora para e me ouça. Vem me ouvir. Agora não deixa o teu coração inundado de outras coisas. Agora dá o seu coração para me ouvir. Me ouve. Tem uma palavra que os jovens aprenderam ontem, em hebraico, que ela se chama sim leve. É repetir ela? Eu não sei também se eu repito certinho, gente. Eu não falo hebraico. Fala sim leve. Sabe qual que é o sentido dessa palavra? É preste atenção. Só que quando a gente vai esmiuçar essa palavra, a gente vai entender que este prestar atenção não é um prestar atenção de qualquer forma. Não é fingir que eu estou prestando atenção. Não é simplesmente, eu não quero nem que você me imagine aqui na frente. Eu quero que você pense em Jesus nesse lugar. Não é simplesmente você colocar os olhos no que o pregador está dizendo. E eu quero que você entenda agora, o pregador sendo Jesus. Porque às vezes a gente coloca os olhos no que a pessoa, pastor, andou para lá, andou para cá, meus olhos foi para lá, meus olhos foi para cá. Não é isso. É colocar o coração no que está sendo dito. Tem fortalezas da mente para serem quebradas, e é quando eu entrego o meu coração para Ele, para a palavra dEle. Essa palavra sim leve, que significa prestar atenção, sim, a gente pode entender como coloque. Eu não vou esmiuçar ela inteira aqui para vocês, tá? Para chegar nesse resultado a gente tem que esmiuçar cada letra do hebraico. Mas eu quero que você entenda o sentido. Sim significa coloque. Leve significa coração. Prestar atenção é: ei, coloque o seu coração aqui no que está sendo dito. Coloque o seu coração nas palavras que realmente você sabe que vem do Cristo. Porque às vezes a gente coloca o coração em outras coisas. Tem gente o dia inteiro prestando atenção em coisas que não prestam, colocando o coração naquilo que não presta. Mas quando eu escolho honrar Jesus, eu vou colocar o meu coração nele. Eu vou prestar atenção no que Ele está comunicando, no que Ele está dizendo. Eu vou dizer: ei, Jesus, eu quero realmente dar o meu coração enquanto eu te escuto, enquanto você fala comigo. Eu quero viver uma vida de verdade com você, Jesus. Então Ele vai dizer: aqueles que ouvem e praticam. Por quê? Porque quem ouve, dando o coração, a palavra entra, traz libertação para que eu possa praticá-la. Agora, quando eu estou ouvindo no raso, sem que ela realmente entre, não vai gerar transformação. Se a gente não vir para o culto e der o nosso coração em culto, o nosso espírito em culto, der o nosso culto racional a Ele, quer dizer, colocar tudo diante dEle. A gente tem
que se perguntar: será que eu prestei culto? Porque o Senhor vai dizer o seguinte: quando Jesus resumiu ali os mandamentos em 2, ele disse: ei, o Senhor teu Deus, busque Ele com todo o teu coração, pensamento, força. Ei, entrega tudo para Ele. Nós estamos em culto aqui hoje. De que forma você está cultuando? Nesse momento, aonde estão os teus pensamentos? As tuas intenções? Coloca o seu coração nele. E ele vai dizer assim: olha, quem ouve e pratica é como um homem prudente que construiu a casa na rocha. E ontem nós estávamos conversando com os jovens. Foi bem gostoso, que a gente passa o microfone para eles falarem. E eu falei: como que vocês veem uma casa construída sobre a rocha? E alguns deles falaram assim: eu imagino uma rocha e uma casa em cima dela. Como você imagina uma casa na rocha? De forma natural, não estou pedindo nem para você imaginar o espiritual agora. Como que você imagina essa casa na rocha? Porque o Senhor vai falar de um homem que é prudente e construiu uma casa na rocha. E Ele vai falar de um outro que é imprudente e construiu a casa na areia. Como é uma casa na areia? Como que você imagina essa casa construída? Você imaginou aí a casa na rocha? Enquanto a gente estava falando, você está colocando o teu coração? Hoje eu estou pedindo para você, sim, leve, ouça com o coração. Coloque o seu coração, preste atenção de verdade. Então, como que você imaginou essa casa? Agora eu quero que você imagine a aparência física dessa casa. Não precisa imaginar nada espiritual nesse momento, tá? Estou falando físico mesmo. Como que você imagina a casa na rocha? E como você imagina a aparência física da casa na areia agora? Você imagina as duas iguais? Como você imagina, Jéssica? Uma pedra e a casa em cima? Você imaginou uma casa mole? E se eu te falar que as duas casas pode ser que tinham a mesma aparência? Qual que era a diferença delas então? Por que Jesus está usando esse modelo para dizer sobre homem prudente e homem insensato? E quando diz homem é as mulheres, e eu, pastora, é nós. Um homem, um ser humano prudente, o outro insensato. Por que ele usou esse modelo? Por causa do fundamento. Tem alguém aqui por acaso que é construtor? Arquiteto, alguma coisa assim? Pedreiro, tem algum construtor? Não tem? Então o Senhor vai mandar construtores para esse lugar, amém? Nome de Jesus, vão vir construtores para esse lugar. Amém? Porque o lugar onde Jesus está dando ali a palavra, Ele liberou toda aquela palavra no contexto onde Ele estava ali histórico. O terreno era um terreno arenoso. Então, para se construir uma casa firme, ela precisa ter fundamento. Ela não é construída de qualquer jeito, se você quer que ela dure. Aí o que tinha que ser feito? Cavar, 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 até encontrar a rocha. Sabe o que o Senhor está nos dizendo? Ei, quem ouve a minha palavra e as pratica é como um homem de profundidade, de intimidade. É como um homem que não está sabendo as coisas do raso, mas é um homem que mergulha na presença. Uma mulher que mergulha na presença. Ele está dizendo: ei, cava, 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 cava. Vai
Vai para o teu quarto, fecha a porta e ora. Ele está dizendo, vai para a intimidade. Vai procurar a presença do Senhor. Não se contenta. Ele está dizendo, ei, aquele que cava é aquele que aprende. E é por isso que ele vai comparar o outro como um homem imprudente que construiu a casa onde? Na areia. Por quê? Não precisa cavar. Não precisa ter intimidade. Não precisa ter relacionamento com Deus. Tem aparência, mas não tem relacionamento. Parece um cristão verdadeiro, mas não tem profundidade. Está no raso. Conhece a palavra, mas não pratica. Porque ouviu, mas não colocou o coração. Porque a palavra diz o seguinte para nós: aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Porque se o meu tesouro estiver no Cristo, então a palavra dele vai estar dentro de mim. Se a palavra dele estiver dentro de mim, eu vou honrar ele, eu vou honrar a presença, eu vou honrar a palavra, eu vou dizer, ei, Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? Que eu vou pôr meu coração naquilo que você está querendo dizer, e eu vou pôr tanto o meu coração, ao ponto que o teu Espírito vai gerar em mim transformação, e eu vou ser alguém que pratica a tua palavra. Não alguém que só ouviu, alguém que pratica, alguém que coloca o coração. A casa na areia é uma casa sem profundidade. Eu imagino inclusive a casa na areia parecida com a casa na rocha. A diferença delas estava nos fundamentos. Uma tinha fundamento, a outra não tinha. Uma tinha alicerces profundos, a outra não tinha. Talvez a casa na areia foi construída bem rápido. E a casa na rocha exigiu tempo de renúncias, de profundidade, de verdade, de vontade de estar com Cristo. Enquanto a casa na areia, eu vou levantar ela aqui, eu vou ter aparência, todo mundo vai aplaudir. E o pastor fez, ai, porque eu bati no microfone. Aí todo mundo, né, o pessoal, olha lá, mas isso é bom, isso se chama zelo, não é? O pregador está aqui, ó, querendo expressar, e eles estão zelando. A casa na areia é a casa que foi construída rápido. A casa na areia é a casa do TikTok, é a casa para postar no Instagram sem profundidade. É a casa que todo mundo olha e fala, uau, que casa bonita, que vida perfeita, é o que eu estou querendo ter, mas é uma vida que ainda não foi para a cruz. E deixa eu falar uma coisa, às vezes, toma cuidado, porque às vezes você está admirando quem construiu casa na areia, em vez de admirar as verdades do Cristo. Às vezes está admirando aquilo que foi construído tão rápido e colocando o coração no que foi construído rápido e dizendo, ei, se ele fez rápido, vou aqui pular uns princípios, vou aqui pular algumas leis santas do Senhor, eu vou aqui pular coisas, porque se ele chegou rápido, eu vou chegar também. A casa construída na areia é a casa que vai lá, vou usar um exemplo aqui, não estou dizendo que ninguém aqui faz isso, tá? É só um exemplo que eu vou dar. Mas é a casa que fala, no pôr do sol eu vou buscar o Senhor, e tira foto só para postar no Instagram, sem ter vida de intimidade. Deixa eu contar um negócio para vocês. A gente acha lindo o apóstolo Bertelli fazendo isso, ele tem vida de intimidade. Quem conhece sabe.
Não vai mudar a minha vida eu só querer parecer ele, eu ir lá no pôr do sol, tirar uma foto e postar no Instagram. O que vai mudar a minha vida é quando eu vou para o bosque, e quando eu faço um bosque no meu coração para a presença do Senhor, aonde eu vou encontrar Ele todos os dias. Então o que eu for postar vai ser verdade. Tem gente postando coisa de mais e vivendo coisa de menos. Tem gente dentro da igreja olhando o casamento de influencer e falando: uau, que vida perfeita, eu queria ter essa vida, eu não estou conseguindo ter essa vida. Fica horas no Instagram, sai do Instagram com vontade de chorar. E o Senhor está dizendo: filho, o que é construído rápido é derrubado rápido. Eu não quero que você fique cultivando vida de Instagram. Você pode postar o que é verdade, mas eu quero que você cultive vida no secreto. Quer o seu casamento sadio? Vai pro secreto. E eu não tenho problema de acompanhar ninguém não, tá? Eu acho que homens e mulheres de Deus que vivem de verdade têm que postar a verdade. Porque tem muita gente postando mentira. Então eu não sou contra postar a verdade, aquilo que está segundo os ensinamentos bíblicos. Mas tem gente admirando construção de casa e está na areia. Aí o coração não está no Cristo, não colocou o coração para prestar atenção no Cristo. Quer construir uma casa pulando princípios. Cadê o fundamento dessa casa? Cadê o alicerce dessa casa? Por isso que Jesus vai dizer: olha, aquele que ouviu, colocou o coração, está sendo transformado pela palavra, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, porque ele tem intimidade, ele tem profundidade, ele busca a presença. E por isso vieram vento, chuva e inundação. Deu contra aquela casa e ela não caiu. Aí Jesus vai dizer: mas o homem que construiu a casa sobre a areia, veio chuva, vento e inundação. E a casa, o que aconteceu com a casa? Caiu. Aonde estava o segredo da casa? Uma estava na rocha e tinha fundamento. A outra tinha aparência sem fundamento nenhum. O Senhor não está nos chamando para viver uma vida de aparência. Sim, senhor Fabiano. É que ele já me mostrou o relógio. Agora eu tenho um tempinho ainda. Não tenho, né? Tá acabando já, né? Olha, eu vou contar um segredo. É por isso que eu mostrei o relógio para ele no começo do culto. Vamos organizar bem esse tempo aí, né? A Jéssica se mata de rir. O homem que construiu a casa na areia, no vento, na inundação, na tempestade, ela desmoronou. Eu imagino que a casa da areia era uma casa bonita, talvez do tamanho da casa da rocha. Talvez eles até fizeram umas coisinhas mais bonitas nela para ela chamar mais atenção. Quem passasse na rua talvez estava admirando a casa na areia, dizendo: uau, que casa! Preste atenção no que Jesus disse. Jesus disse que a chuva, o vento e a inundação vieram para o prudente e para o imprudente. Significa que todos nós vamos passar por situações de adversidade. Ele não eximiu ninguém dessa situação. O que ele disse é que aquele que conhece a palavra e pratica no dia difícil continua de pé. Aquele que conhece
a palavra e pratica. Quando vir o dia mau, ele sabe que ele está firmado num alicerce firme, que ele não vai cair. Porque os dias maus vão vir para todo mundo. Por isso o Senhor está nos dizendo: ei, não é sobre uma vida de aparência. A graça, a salvação já foi nos dada pelo Cristo. A gente, não fui eu porque eu sou boazinha que eu recebi a salvação. Foi porque eu preciso dele que eu recebi a salvação. Mas agora, para viver uma vida do Cristo, vai exigir renúncias, verdade. Porque se realmente o meu coração está na graça que eu recebi através do sacrifício do Cristo, significa que eu coloquei o meu coração nele. E se eu coloquei o meu coração nele, eu quero ouvir o que ele está dizendo. Porque senão é fingimento. Se eu coloquei meu coração nele, eu quero ouvir o que ele está comunicando. Eu quero entender o que ele está dizendo para mim nas suas verdades, para nós, para o nosso tempo. Eu quero dizer: ei Jesus, estou aqui disposta para entender o que a tua palavra quer de mim. E talvez você vai viver um dia mau no teu casamento. Talvez você vai viver um dia mal com os teus filhos. Só que você tem o Cristo para recorrer. Você vai dizer: uau, tem a palavra. E sabe o que é interessante? Ontem eu estava conversando com os jovens. Tem uma palavra. A palavra decorar, ela veio do latim. Quer dizer ornamentar e tal. E mesmo decorar para falar de cor. Mas tem uma palavra que é saber de cor. E eu gosto dessa palavra no sentido que ela veio do francês. Gente, eu sou um pouco nerd mesmo. Por que eu gosto dessa palavra no sentido que ela veio do francês? Porque dá a entender que esse saber de cor, que é, se eu não me engano, é core, eu não vou saber pronunciar também. Quer dizer, saber de coração. Pastora, por que você está usando isso para nós agora? Porque muitas vezes, às vezes a gente quer decorar a palavra no sentido que a gente entende. Como uma criança quando ela quer passar numa prova e ela não entendeu nada da matéria. Quem nunca? Aí ela corre e fala: eu vou decorar. Porque a hora que tiver a pergunta, eu vou saber assinalar o sim ou não. Mas a prova passa e ela esquece. Por quê? Porque ela apenas decorou. Ela não colocou o coração dela para aprender. É diferente quando eu sei de coração. O Senhor não está nos chamando para decorar a Bíblia do jeito que a gente conhece de Gênesis, Apocalipse. Ele está dizendo: deixa a minha palavra entrar no teu coração, de Gênesis a Apocalipse. Porque se você saber de cor, saber não quer dizer que você vai citar cada versículo de cor, mas que se a essência entrar dentro de você, você aprendeu. E só pratica quem aprende, e só aprende quem pratica. Não tem outro jeito. O Senhor está dizendo: ei, eu não quero homens e mulheres que ficam... Nossa, seria maravilhoso se a gente soubesse realmente, decorar tudo, de Gênesis a Apocalipse. Eu sei cada versículo, cada citação. Eu não sei, eu sei alguns que eu decorei e que entraram dentro de mim. Porque uma vovó, que é a minha avó, lá no Paraná, junto com a minha mãe, quando não era minha avó, era minha mãe, elas sentavam na mesa e elas abriam a palavra e elas liam e elas explicavam cada versículo. E eles entraram dentro do coração. E quando
Ainda adolescente, no meu sentimento, no meu desejo carnal, talvez eu quis em algumas rodas, eu lembrava: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Porque não era um versículo que eu sabia decorado apenas, ele estava dentro. O Senhor disse: querem me honrar? Quando a minha presença chega, ouve o que eu estou dizendo. Dá seu coração para mim. Não é só dar o coração, entregar o coração momentaneamente. É entregar na vida. Porque tem pessoas citando versículos bíblicos que elas não vivem. E o Senhor está dizendo: mas existem os meus filhos, a qual a minha palavra entram no seu coração, porque eles deram o coração, deram a intenção, deram de verdade, e os meus filhos vão viver isso na terra. Nós não vamos precisar ficar apontando o defeito dos outros por causa de religiosidade. Nós vamos viver uma vida de santidade. E como diz o apóstolo Luiz Hermínio, se você precisa denunciar um prédio torto, constrói um prédio reto do lado do torto. É só isso. O Senhor está dizendo: quer viver comigo? Viva de coração, até que isso se torne um estilo de vida. E para orar com vocês, que já deu 8h30, então eu já estou atrasada, e vocês me perdoem, se coloquem de pé. Para orar com vocês, e o pastor dá a bênção apostólica. O Senhor está dizendo: tenham um estilo de vida. Pastora, eu errei. Você conhece o princípio? Volta para o princípio, pede perdão a Jesus. Pastora, não fala pastora, fala Jesus. Não é para mim não. Mas Jesus, eu vacilei. Eu quero voltar. Eu quero me consertar. Eu quero te honrar. Eu quero dar o meu coração para você, na minha casa, nas minhas ações, nas minhas intenções. Se tiver que voltar ao primeiro amor, eu quero voltar nesse lugar. No lugar aonde eu quero viver a vida para você. Feche os seus olhos.